Bom, pessoal, então a gente falou da impropriedade. A impropriedade, retomando, ela envolve a interpretação de si mesmo como uma coisa dentre outras, com certas, uma coisa com certas propriedades e não como um ente que existe, ou seja, um ente existente, que é projeto lançado, que tem seu ser em jogo, como a gente falou. Outra coisa que a impropriedade que uma existência imprópria traz consigo, tem como consequência, viver, existir sob a tutela dessa convivência pública, dessa tutela do que está em voga, das possibilidades de ser que são válidas, das possibilidades de ser que são aceitáveis socialmente, das interpretações, da valoração de certas coisas, da desvaloração de certas coisas, de tecer certas opiniões, de tecer certos comentários que estão em voga e que estão válidos. Ou seja, vive-se não a partir de uma interpretação própria de si mesmo, não a partir de uma interpretação própria daquela coisa, mas sim do que normalmente se fala, do que normalmente se diz. Ou seja, o que está em jogo aí não é nossa existência mesmo, mas sim nossa existência de uma certa forma, mas nossa existência de uma maneira imprópria, de uma maneira que a gente não se apropria do nosso próprio ser. Como eu falei, para Heidegger, essa impropriedade está ligada a uma certa absorção na convivência pública, ou seja, uma absorção na nossa faticidade, ou seja, nesses significados herdados, nesses significados sedimentados pela nossa tradição. E a partir dessa absorção, a gente está absorvido pelo mundo, pelas ocupações, pela convivência com os outros. Bom, se por um lado a impropriedade tem diretamente a ver com o mundo e a absorção dele, por outro lado, a gente poderia pensar que a propriedade se daria num isolamento do mundo, no excluir mundo, não ser determinado pelo mundo. No entanto, o que Heidegger concebe como propriedade se dá a partir de uma reestruturação do mundo, de uma reelaboração em prol de um projeto próprio de si mesmo, de um projeto autêntico, de uma existência autêntica. E é o que a gente vai ver agora. Porque essa reestruturação, essa reelaboração requer um elemento transformador. Para Heidegger, esse elemento que possibilita essa transformação é a disposição. Para a analítica existencial, que a gente já falou aqui, que visa a extrair as estruturas existenciais, as estruturas ontológicas do ser aí, ela também conceberá o ser aí como compreensivamente e dispositivamente aberto às coisas, aos entes. Ou seja, a gente já falou bastante aqui da compreensão, tem a ver com o projeto do se compreender a partir de uma possibilidade de ser como ser estudante, ser um pai, ser um filho, ser um trabalhador, enfim. E também essa compreensão se dá a partir da faticidade, desse ser lançado em possibilidades já constituídas. E agora a gente acrescenta aqui que outro elemento seria a disposição. Para Heidegger, disposições afetivas dão a entender a nós mesmos como nós estamos, como nós nos encontramos junto às coisas. Ou seja, às vezes nós estamos entediados, às vezes nós estamos alegres. De certa forma, dirá Heidegger, a disposição ela revela uma certa a gravidade da existência para nós. Por quê? Porque o ser aí, ao estar afinado dispositivamente no humor da tristeza, por exemplo, ele tem só seu ter de ser aquilo que se é, ou seja, o ser aí tem, como eu falei, o ser aí tem seu ser em jogo. Então, a toda hora ele tem que ser o ser que ele é a cada vez. Ou seja, ele tem que se definir, ele tem que fazer frente àquele ser, ele tem que exercer aquele ser, aquela possibilidade, ele tem que performar aquela possibilidade. E, às vezes, essa possibilidade
nos apresenta no modo do peso, de uma certa gravidade, de uma certa de um certo peso de ter que ser, né? A gente às vezes tem esses humores mais negativos. Bom, a gente falou aqui da disposição que ela dá a compreender como o ser aí está, como o ser aí se encontra junto às coisas, se ele está alegre, triste, enfim. Ou seja, a nossa abertura às coisas já é previamente afinada. Nós já estamos previamente no humor e a partir disso nos relacionamos com as coisas a partir dessa afinação prévia de humor que muda constantemente, né? Então, para Heidegger, como a gente estava falando, o elemento transformador é a disposição. No entanto, não é qualquer disposição, somente as disposições que ele fala, que são disposições fundamentais ou tonalidades afetivas fundamentais que possibilitam o ser aí escolher uma existência própria, dá o poder de escolha a ele. Um exemplo dentre as tonalidades fundamentais analisadas por Heidegger tem a angústia e tem o tédio, mas aqui o que a gente vai tratar é a tonalidade afetiva fundamental que mais ficou conhecida, é a tonalidade afetiva fundamental desenvolvida em Ser e Tempo, de tal forma que Heidegger até mesmo passa a ser chamado de um existencialista da angústia, né? Bom, vamos falar de que maneira a angústia, enquanto uma disposição fundamental, possibilita com que o ser aí, ou seja, nós mesmos, nos reestruture essa existência que é regida por parâmetros impessoais para que ela passe a ser uma existência própria, uma existência autêntica. Bom, a angústia, ela dá a compreender o ser aí como ele está, não como ele está simplesmente, mas sim ela coloca o ser aí diante de si mesmo. O ser aí encontra-se a si mesmo, mas não a partir daquele projeto no qual ele se projeta. Ou seja, não a partir dos significados públicos nos quais ele se reconhece, mas sim o ser aí é colocado diante de si mesmo a partir do seu fundamento. Ou seja, o ser é colocado nu, despido diante de si mesmo. E para Heidegger, o ser aí é um nada, um fundamento nulo do nada que é, né? Para Heidegger, nós não somos nada de uma propriedade substancial, não somos um animal racional, não somos um pai fundamental. Nós podemos nos reconhecer como pai, como filho, como estudante, como professor, como marido, esposa, namorado, enfim, qualquer papel a gente pode desempenhar que regerá a compreensão da nossa existência e, consequentemente, nossos atos. Mas, fundamentalmente, o ser aí é uma possibilidade, ou seja, um projeto lançado. Então, ele não se confunde com nada daquilo, ele não se confunde com nada daquilo a partir do qual ele se compreende. Muito mais, ele não tem nenhuma determinação positiva. O seu ser, a gente está falando do ser, seu ser não tem nenhuma impressão positiva. Por exemplo, ele é uma consciência que é dotada de tais e tais propriedades. Não, o ser aí, vamos dizer assim, é uma coisa, é o que Heidegger fala, né? O ser aí é nada, é um fundamento nulo do nada. Enfim, dando a angústia a compreender o ser aí a partir de seu fundamento, é uma tonalidade afetiva fundamental, e o ser aí colocado diante de si mesmo em toda a sua nudez, aquele projeto prévio que orientava a existência imprópria, de certa forma, ele é fraturado, ele passa a não mais conduzir a nossa existência. Por quê? Eu estou falando desse momento de angústia, porque o ser aí, ele não mais se vê ali naqueles projetos, mas sim depara-se consigo mesmo e a partir do seu fundamento, como um projeto lançado. Ele vê que ele não é nada daquilo que ele era e sua existência se torna sua fé, aquilo que ele acredita, aquilo que conduz sua vida é posto em xeque ali.
Por quê? Porque ele é um ente existente que tem a todo momento o seu ser em jogo, e isso é dado a entender, por mais que ele esqueça na maioria das vezes. Por quê? Porque ele está normalmente absorvido no momento de angústia, isso é dado a entender a ele. Então, a angústia coloca o ser aí fundamentalmente com o seu ser a partir o seu ser, o fundamento de seu ser, né? Então, colocando-se o ser aí a partir do fundamento de seu ser, e sendo o ser aí fundamentalmente possibilidade de ser, o ser aí se colocará a partir da angústia numa escolha. Ele é de certa forma singularizado. Por quê? Porque aquelas amarras que prendiam, aquelas amarras da interpretação vigente, da interpretação pública, de certa forma param de exercer temporariamente aquele efeito de domínio sobre a existência do ser aí. Ele é tirado daquilo ali e tem as coisas continuam aí, uma mesa continua sendo a mesa, mas o ser aí passa a não ter mais nenhum projeto norteador da sua existência, porque aquele projeto, de certa forma, foi fraturado. E Heidegger dirá que tudo cai na mais completa insignificância. Por quê? Porque se a significância é conduzida pela possibilidade a partir da qual eu compreendo minha própria existência, meu próprio ser, e aquele significado, aquela possibilidade foi de certa forma foi rompida. Por quê? Porque eu me defrontei com o meu próprio ser a partir de seu fundamento. Então, o ser aí, ele tem o seu mundo, aquela significação consolidada, fraturada. O mundo cai na mais completa insignificância. Heidegger dirá que nós perdemos, de certa forma, o fôlego, o ar. As coisas continuarão aí, no entanto, não tem mais aquele projeto norteador que era antes da angústia. E, portanto, a gente, através da angústia, é devolvido a gente aquela escolha que a gente já estava de acordo com Heidegger, esquecido. Ou seja, a gente esqueceu que nós somos uma possibilidade lançada, e nós que temos assim a dianteira, nós que temos que tomar a dianteira na nossa existência. E é aí que nós nos decidimos por uma existência própria ou imprópria. Nós podemos, nesse momento de angústia, nos apropriarmos de nós mesmos, compreendendo o nosso ser, não a partir das coisas com as quais nos relacionamos, não a partir de âmbitos impessoais, de parâmetros impessoais, mas a partir de nosso próprio ser. Pois bem, mas o que é o ser do ser aí, né? Como a gente falou, é projeto lançado, mas de qualquer forma, no momento de propriedade, o ser aí não se lançará numa propriedade para além do mundo, não. O ser aí não terá uma possibilidade especial. Como eu falei, a passagem da impropriedade para a propriedade, da inautenticidade para a autenticidade, é mais um processo de reestruturação dessa miríade de significados nas quais o ser aí em seu ser lançado, em sua faticidade. Bom, então, ele não vai se projetar para uma possibilidade além. Muito mais, o ser aí verá que a única possibilidade que é sua, que é própria sua, a única possibilidade que só ele pode ser, ou seja, estudante, qualquer pessoa pode ser, professor, qualquer pessoa pode ser, filho, qualquer pessoa pode ser, todo mundo é filho de alguém, né? Afinal, né? Eu estou falando que qualquer papéis sociais, enfim, a gente se reconhece em coisas que qualquer pessoa poderiam exercer aquelas atividades nas condições, em determinadas condições, mas nossa morte, diz Heidegger, aquilo que determina a gente enquanto finito é a única coisa que a gente carrega, que é nossa, que ninguém pode morrer pelo outro. A nossa morte é uma possibilidade própria, dirá Heidegger. E por quê? Porque a morte não pode ser tirada de outra pessoa. Vamos dizer que a outra pessoa se joga na frente de um carro para salvar a pessoa, empurrando-a, mas fundamentalmente, em última análise, aquela pessoa não tirou a morte da outra. A outra pessoa ainda terá que encarar a sua própria morte, enfim.
e tudo que ela acarreta. Enfim, Heidegger tece uma longa análise da morte e como ela possibilita esse projeto orientador, né? Mas a morte fará com que o ser aí, no momento de angústia, colocado diante o fundamento de seu ser, ele se encara a si mesmo enquanto um ser finito, enquanto um ser que é fundamentalmente projeto para a morte, que ele é um ser para a morte. Sendo para a morte e compreendendo enquanto tal, o ser aí, ele se orienta a sua existência diante da possibilidade insuperável que é da morte. Uma possibilidade que não dá para superar, não dá para passar por cima da morte. Ou seja, é somente me compreendendo não a partir das possibilidades públicas, mas a partir da possibilidade da morte, que à luz dela eu vejo qual seria, dentre as miríades de possibilidades, a minha possibilidade, vamos dizer assim, finita, na qual eu devo me compreender. E aí também está em jogo o que Heidegger chama de voz da consciência. Projetado para a morte, me compreendendo enquanto finito, eu me compreendo na possibilidade que é só minha, então me aproprio daquela possibilidade que me é própria, que me é mais própria que qualquer outra. E diante dessa finitude, eu já não vou mais, vamos dizer assim, sofrer apelações da convivência pública. Por quê? Porque a morte é só minha e é ela que conduzirá os significados e os horizontes de sentido da minha existência. Mas é claro que ninguém vai ficar vivendo, vamos dizer assim, existindo projetado para a morte de fato, mas sim é à luz dela que nós nos iremos compreender a partir das demais coisas. Nós podemos, por exemplo, à luz dela, nos compreender enquanto filho, mas sempre consciente do nosso próprio ser, que nós escolhemos aquilo, que nós somos determinados por uma miríade de significados herdados, mas que ante a nossa própria morte, nós, conscientemente da nossa finitude, dessa possibilidade insuperável, escolhemos, enquanto projeto lançado, possibilidades superáveis a partir das quais nós nos compreendemos, nos reconhecemos de maneira consciente, de maneira ali bem clara e autêntica. Essa seria então a passagem da impropriedade para a propriedade. Se dá a partir do processo de angústia que nos coloca de frente a nós mesmos enquanto um ser finito. Que a partir da voz da consciência, nessa finitização, que é o projeto para a morte, da voz da consciência, ela nos indica qual é a possibilidade assim, nas quais nós devemos ser. Heidegger também dirá que o ser aí, quando ele terminar a análise da morte, quando ele terminar a extração das estruturas existenciais a gente deve lembrar que Heidegger é um pensador que está preocupado não com a análise da existência, e por isso que ele se confunde tanto com o existencialista, porque boa parte da sua obra é analisando as estruturas existenciais. Mas a gente deve lembrar que seu projeto é um projeto ontológico fundamental, ele está preocupado com o sentido do ser em geral. E essas análises da nossa existência que foram tecidas até agora só foram levadas a cabo por quê? Porque Heidegger quer partir daquele ente que compreende o ser para chegar no sentido de ser em geral. E, portanto, ele tem que entender, ele tem que compreender, ele tem que aprender conceitualmente tanto os encobrimentos presentes na compreensão de ser do ser aí, quanto suas estruturas próprias, o seu próprio ser, o fenômeno, né? E aí, portanto, elaborando, descobrindo, extraindo as estruturas existenciais que Heidegger poderá compreender o que está encerrado na compreensão de ser do ente existente, do ente humano, do ente que nós mesmos somos e que tem seu ser em jogo. Enfim, Heidegger dirá no fim de uma parte da sua obra, de uma seção da sua obra, que o ser aí é cuidado. Ele após ter feito várias análises, análise do nosso cotidiano, sobretudo buscando estruturas existenciais, ele falará que o ser aí é cuidado. Por quê? O ser aí já está sempre ocupado com os instrumentos, com os utensílios, preocupado com os outros existentes e
cuidando de si mesmo, mas cuidar de si mesmo é o que norteia, é o que dá o sentido aos outros modos de ser para as coisas. Ser para os instrumentos, a ocupação, ser com os outros e a preocupação. E o cuidado é que conduz, por quê? Porque ele que estabelece o projeto norteador além de sentido, né? Então o ser aí é sempre cuidado. Por quê? Porque ele sempre já se projeta em uma determinada possibilidade em virtude da qual ele é. Aí entram as diversas possibilidades lançadas. Ele já sempre é junto ao ente, ou seja, junto às coisas, junto aos utensílios, aos outros seres humanos. Ou seja, ele já está sempre ligado. Aí a gente pode também pensar em Russell, a intencionalidade, né? Que a consciência sempre está dirigida ao objeto, mas para a rádio isso é mais o ser aí já está sempre comportamentalmente, ele estabelece sempre uma atitude perante as coisas, ele já está sempre junto a. E também já está diante de um mundo já consolidado, diante de um mundo onde há diversas significações que predominam, diversas significações já constituídas. Então, o ser aí são esses três pilares que perfazem o que Heidegger chamará de do ser aí, que é o cuidado, né? O cuidado seria a definição final em que abarca aquilo que foi analisado separadamente, conferindo a essas análises uma certa unidade que já estava sempre ali subjacente às análises. Então, o cuidado são três pilares: são o projeto no qual o ser aí o mundo constituído no qual ele já sempre está, e a gente pode pensar em projeto e em ser lançado, e junto às coisas, né? O ser aí já está sempre junto aos demais entes, que Heidegger chamará de intramundanos, porque estão dentro dessa significância que é o mundo. O mundo é fundamentalmente significância, né? Bom, eu acredito que seja isso, pessoal, que a gente tem que pensar em Heidegger como, retomando aqui, um pensador que está preocupado fundamentalmente com a questão do sentido de ser, mas que para respondê-la, para solucioná-la, ele irá fundamentalmente precisar de uma análise, de uma analítica existencial, ou seja, uma analítica do ente que existe. Por quê? Porque ser só se dá numa compreensão de ser. E compreensão de ser só possui como traço constitutivo do ser ontológico seu o ente existente, o ente humano, né? Então, por isso, aí é o lugar que ocupa a análise existencial, esse existencialismo de Heidegger, né? E esse coisa da propriedade, da impropriedade, da impropriedade, fundamentalmente a gente tem que entender que ou eu me aproprio de mim mesmo, ou eu me perco, ou eu deixo que outras interpretações, ou a convivência, um outro conduza a minha própria existência. Parâmetros públicos. Mas a gente tem que entender que essas significações consolidadas sempre existirão. A gente não pode se sair, a gente não pode, em tudo que é compreendido, estabelecer uma compreensão nova, inaugural, mas sim a gente tem que reelaborar esses significados consolidados, porque uma pessoa que existe propriamente, ela continuará a sentar numa cadeira, porque a cadeira é alguma coisa de sentar. Isso é um significado público, um significado que está aí. Um livro continuará sendo um livro para ler, enfim. Agora, o que diferirá a propriedade da impropriedade é quem conduz, a compreensão do ser está direcionada primariamente para as coisas e a partir delas ele interpreta a si mesmo, ou está primariamente centrada em si mesmo, em seu próprio ser, para a partir do seu próprio ser e consequentemente, e portanto, sua finitude, compreender as coisas, enfim, está em qual desses dois? Na impropriedade, ou seja, compreender a si mesmo a partir das coisas, ou na propriedade, compreender a si próprio e, portanto,
compreender as coisas a partir desse projeto próprio, né, que se apropria. Pessoal, essa foi a aula sobre Martin Heidegger. Martin Heidegger, apesar de ter sido um filósofo muito influente no século XX, ele é pouco cobrado diretamente, mas propriamente o conteúdo específico de sua filosofia no Enem. Apesar dele ter influenciado tradições que são muito mais cobradas no Enem, como o existencialismo, o pós-estruturalismo, entre outros. O conteúdo que, quando já não é cobrado, e quando é cobrado, é o conteúdo propriamente dito da sua filosofia na década de 20, que é mais sobre analítica existencial, aquela coisa que a gente viu da existência autêntica, da existência inautêntica. Outro aspecto também muito cobrado é a sua atenção à questão do ser, a sua reelaboração à questão do ser, a sua interpretação da verdade dos gregos como desvelamento, como descobrimento, como um retirar desse encobrimento das coisas, né? Pronto, é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.